Nessa última série de vídeos sobre árvores de busca binária, nós vamos discutir agora a operação de remoção. À nossa direita nós temos uma árvore de busca binária, certo? Ela está perfeitamente balanceada, mas não precisava. E uma forma da gente começar o nosso estudo é pensar quais são os possíveis casos de remoção. O primeiro caso, que é o caso mais simples, é quando a gente está removendo um nó folha. Então, todos esses nós aqui, os nós 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, são nós folhas porque não tem filhos. Esse caso, ele é um caso mais simples, por quê? Porque basta que a gente libere esse nó da memória, né? Então, caso 1 são nós folhas. Como é que a gente procede? A gente precisa navegar até o nó, liberá-lo da memória, no nosso caso em C com free, e basicamente é isso, certo? Quando a gente, por exemplo, precisa remover o nó 3, a gente vai navegar, né? Ou seja, eu recebo a raiz dessa árvore, então naturalmente eu sei que 3 é menor do que 8, então eu vou navegando pela esquerda, 3 também é menor que 4, navego pela esquerda, e 3 é maior que 2, navego pela direita. Quando eu removo 3, remover da memória vai implicar que esse espaço aqui está liberado, né? Mas eu ainda também preciso atualizar o filho direito do nó 2 para null, certo? Então a gente precisa lembrar disso. Então, atualizar o ponteiro do pai do nó removido, ponteiro do pai do nó removido para null, o ponteiro da subárvore do pai removido para null, certo? Então essa subárvore seria isso aqui, ok? Então, para o nó folha, a gente navega até o nó, libera da memória e atualiza o ponteiro da subárvore do pai nó para null, certo? Então, caso 1 é um nó folha. O segundo caso é quando você tem um nó que só tem um filho, certo? Quando a gente tem um nó que só tem um filho, então vamos lá, os nós folhas aqui, só para deixar mais explícito, nós sem filhos. Caso 2, nó com um filho, seja a subárvore esquerda ou direita, mas esse nó pode ter só pode ter um filho para se encaixar no caso 2. Nesse caso aqui, nessa árvore, a gente só tem esse nó 2 tendo um nó filho, certo? Mas a gente poderia ter também, sei lá, o nó 14 também, tendo só um filho, certo? Então, primeiro ponto a gente precisa navegar até o nó, certo? Então, uma vez que eu tenha navegado de 8 e chegado em 2, por exemplo, uma vez que eu tenha chegado no nó, eu preciso guardar um ponteiro para o seu filho, guardar o filho em variável temporária, certo? Então, nesse caso, a gente teria alguma coisa do tipo assim. Então, guardar o filho numa variável temporária seria basicamente fazer isso aqui. A gente teria essa variável. Uma vez que a gente guarda o filho numa variável temporária, a próxima coisa que a gente faz é remove o nó em questão, né? Então, liberar o nó, liberar da memória, né? Liberar da memória o nó a ser removido. Quando a gente libera da memória o nó a ser removido, a gente fica dessa forma aqui, certo? E por fim, a gente precisa atualizar, a gente precisa fazer a mesma coisa, né? Atualizar o ponteiro da subárvore do pai do nó removido, nesse caso não é para null, é para temp agora, né? A gente atualizaria esse subnó aqui da esquerda para temp e a gente ficaria com a árvore dessa forma, certo? Então, da mesma forma, aconteceria para o nó 14, certo? Mesma lógica. Bem, no caso 3, a gente tem... o caso 3, então, vocês já devem ter percebido, seria para remoção de nó com 2 filhos.
Então, remover um nó com 2 filhos, aqui a gente tem alguns cenários que poderiam se encaixar nisso. Eu tenho o nó 6, eu tenho o nó 4, eu tenho o nó 8, 12 e o nó 10, certo? Remover um nó com 2 filhos, eu vou pegar o 4 aqui só como exemplo, mas a gente pode fazer um outro exemplo mais à frente com um outro nó. Uma das formas da gente resolver isso é a gente copiando o maior valor da subárvore esquerda, certo? Então já vou colocar aqui abordagem 1. Copiar o maior valor da subárvore esquerda para o nó a ser removido e depois remover esse exato valor da subárvore esquerda. Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? Se eu quiser remover o nó 4 seguindo a abordagem 1, o que é que eu faria? Deixa eu tirar esse tempo aqui. Então, de 8, eu navegaria para a subárvore esquerda e eu perceberia que teria encontrado o nó que eu quero remover, o nó 4. Eu não posso simplesmente remover esse nó, porque senão a árvore ficaria inconsistente, né? Então, uma das formas que eu posso fazer é, eu copio o maior elemento da minha subárvore esquerda, que nesse caso está simples, certo? Mas a gente já implementou anteriormente uma função que consegue descobrir o maior elemento de uma árvore, então a gente poderia reutilizar essa função. Quando eu descubro que o maior elemento dessa subárvore esquerda é 1, eu copio 1 para cá. Então, copiaria 1 para cá. E, em seguida, eu chamaria a remoção da minha... eu chamaria a remoção do valor 1 na minha subárvore esquerda, que nesse caso ficaria simples, a gente removeria esse valor 1 aqui, certo? Então, a gente reduz um problema mais complexo para uma solução que a gente já conhece. Que toda vez que eu copio um nó de uma subárvore e jogo na raiz e peço para remover a subárvore, na verdade, o ponto interessante que a gente tem que perceber é que o nó, sempre o maior ou menor valor de uma árvore vai estar no nó folha. Então, eu reduzo esse caso a buscar o nó folha e colocar na minha raiz e depois remover o nó folha. Eu vou voltar para esse cenário aqui. Vamos supor que a gente quer remover o nó 8. Então, remover o nó 8 pela abordagem 1 significaria copiar o maior valor da subárvore esquerda. Então, a gente buscaria o maior da subárvore esquerda, encontraria aqui 7, eu copiaria o valor 7 para cá e em seguida a gente pede para remover o maior valor, que seria, pede para remover esse valor 7, certo? Da subárvore esquerda, ou seja, remover o valor 7 da subárvore esquerda é a remoção do caso 1, remoção de um nó folha. Então fica simples fazer essa remoção, certo? Bastaria navegar até aqui e liberar esse nó. Agora, um outro ponto interessante que dá para comentar ainda com esse caso aqui da remoção do nó 4 é que quando eu removo o menor valor da minha subárvore esquerda, aliás, o maior valor da subárvore esquerda, na verdade, a gente chegaria numa situação, colocaria um aqui e esse nó sairia daqui. Então, perceba que eu estou tornando a minha árvore mais desbalanceada, certo? Então, uma possível segunda abordagem, que eu vou mostrar agora para vocês, é fazer o mesmo, mas para a subárvore direita, certo? Então, a abordagem 2 consiste em copiar o menor valor da subárvore direita para o nó a ser removido e depois remover esse exato valor da subárvore direita. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Então, se eu quiser remover o nó 4 pela abordagem 2, o que eu vou fazer é, eu navego até 4 e quando chego em 4, eu vou procurar pelo menor valor da subárvore esquerda. Então, da subárvore direita. Quando eu procuro pelo menor valor dessa subárvore que inicia em 6, eu vou descobrir que o menor valor é 5.
Então eu trago o 5 para a raiz e removo isso aqui da memória, certo? E aí, um aspecto interessante é que eu não desbalanceei mais ainda essa árvore aqui, certo? Eu estou comentando isso com vocês porque a gente tem duas abordagens. A gente ainda não está falando de árvores balanceadas, como por exemplo as árvores AVL e árvores rubro-negras, mas a gente tem duas formas de implementar o caso 3, certo? Então, você pode simplesmente seguir pela abordagem 1, implementar a abordagem 1 ou implementar a abordagem 2, ou você pode, numa tentativa de criar uma árvore de busca binária que tenta sempre evitar um desbalanceamento maior, você pode ponderar se, quando você descobrir o nó a ser removido, você pode ponderar se seria mais interessante seguir pela abordagem 1 ou 2, olhando para a altura. Então, se você percebe que a altura da subárvore direita é maior, então faz mais sentido que você seguisse pela abordagem 2, de tal modo que você removesse esse nó aqui e você não desbalanceasse mais o nó, a árvore que inicia no nó 4. Porque, dessa forma, se eu remover o nó 1, perceba que o desbalanceamento do nó 4 vai ficar maior ainda, certo? Então, o desbalanceamento, a gente vai ver nos próximos vídeos de árvores AVL, é uma coisa que a gente não deseja. Porém, também, quando a gente está falando de árvores de busca binária, a gente não se preocupa com balanceamento, tá? Então, eu estou citando só como uma forma de reflexão. Mas um outro lado da moeda que também vale a pena comentar é que, para você descobrir a altura das subárvores direita e esquerda, você precisaria chamar uma função, e para chamar essa função você tem um custo adicional. Então, perceba que ponderar entre seguir a abordagem 1 e a abordagem 2 vai trazer um custo adicional de calcular a altura da subárvore esquerda ou da subárvore direita, tá? Então, eu fecho esse vídeo com esse comentário. Espero que vocês tenham entendido a ilustração e os 3 casos. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que esses 3 casos são implementados numa função de remoção. Então, até o próximo vídeo.